Você vai ver a partir de agora. Prefeitura lança mais um eixo do programa Salvador 360. Veículos com placa de final 7 têm desconto de 5% no IPVA. Inscrições do programa Mediotech seguem até o próximo dia 20. Após a aprovação, saiba o que muda com a reforma trabalhista. Olá, eu sou Alexandre Coronago. O CNT Notícia está no ar. E a Prefeitura lançou mais um eixo do programa Salvador 360. Confira. 63 ações divididas em 10 áreas estão previstas no terceiro eixo do Salvador 360. Chamada de Investe, essa etapa do programa tem o objetivo de avançar na infraestrutura urbana da capital baiana. O Salvador 360 está dividido em 8 eixos, né? A gente lançou já os 2 primeiros eixos, que é da antiburocracia com o programa Simplifica e com atração de investimentos com Salvador Negócio. Agora partimos para o terceiro eixo, em termos numéricos e de investimento, o mais importante do Salvador 360, já que é justamente o eixo que tem impacto em infraestrutura, em obras muito relevantes para a cidade. O que a gente pode esperar é um programa factível, ou seja, a gente só divulga o que de fato está no orçamento, o que a gente pode entregar, e é um programa também audacioso para o tamanho de Salvador e para a expectativa que Salvador tinha de poder fazer investimentos próprios há 4 ou 5 anos atrás. É um investimento muito transformador que a gente apresenta hoje em várias áreas da cidade, dando aqui como exemplo o BRT, os projetos urbanísticos da bacia do Mané Dendê no subúrbio ferroviário, enfim, obras de infraestrutura urbana, requalificação asfáltica, intervenções viárias, enfim, hospital municipal, uma série de intervenções muito significativas para a população, e os resultados já começam a acontecer ainda esse ano. Atualmente, Salvador ocupa a 7ª posição no ranking nacional em mobilidade e a 9ª em infraestrutura. O resultado dos investimentos nessas áreas vai trazer impactos positivos para a cidade a curto, médio e longo prazo. O que a gente está apresentando aqui é um investimento de quase 3 bilhões de reais que vão ser implantados ao longo dos anos 2017 a 2020. Portanto, é tudo de curto e médio prazo. E repito, tem muita coisa que a Prefeitura vai fazer que preferiu não colocar no programa simplesmente porque não é ainda assegurado sob o ponto de vista orçamentário. O que está aqui é o que é factível e o que é transformador de fato no curto prazo. O programa terá investimentos públicos e privados. Para este eixo, que foi lançado pela Prefeitura nesta segunda-feira, o investimento total será de aproximadamente 3 bilhões de reais. Fizemos aqui a apresentação, são investimentos sobretudo em obras e ações estruturantes para a nossa cidade, que tem alto impacto econômico, tanto na geração de emprego ao longo da sua execução, como depois em termos de repercussão social. Nós temos aí basicamente 10 grandes áreas onde essas obras serão executadas, praticamente espalhado em todas as regiões da cidade. O que mostra, portanto, que nós temos aí um plano que é audacioso, mas é perfeitamente possível, porque esses 3 bilhões de reais já estão mapeados e a Prefeitura, sobretudo, já tem a segurança de que vai poder executar essas intervenções. E os brasileiros têm usado cada vez mais a internet para realizar transações bancárias. Silvia Belmonte trabalha em uma instituição financeira e, embora conviva diariamente com as transações bancárias, ela não tem o hábito de ir até a agência. Prefere fazer todas as movimentações financeiras por meio do celular ou computador. Apesar de bancária, eu quase não visito a agência bancária. São pouquíssimas as coisas que eu não consigo resolver pelo meu celular ou pelo meu computador. De acordo com o levantamento do Banco Central, agências e postos de atendimento estão perdendo espaço. Em 2016, foram realizados pouco mais de 8 bilhões de transações bancárias nesses locais, 8% a menos que em 2015. O professor Rosilito Félix, do curso de pós-graduação em Segurança da Informação de um centro universitário em Brasília, esclarece que, apesar da facilidade da internet, o usuário precisa de cuidados com a segurança. O cuidado qual é? Acessar apenas estações de trabalho confiáveis, não compartilhar equipamentos com outras pessoas. Ao terminar de usar a sua interface, fechar adequadamente, sair adequadamente. O compartilhamento de equipamento, assim como qualquer outra coisa, é muito complicado, principalmente no mundo virtual, porque muitas vezes a gente não sabe quem está do outro lado.
Para Flávio Túlio Vilela, chefe do Departamento de Operações Bancárias e de Sistema de Pagamentos do Banco Central, esse caminho é irreversível e exigirá cada vez mais investimentos das instituições bancárias. Nós vamos ter utilização cada vez maior, realmente, dos canais assim, que trazem maior comodidade para os clientes. O destaque é o telefone celular. E eu acho que os bancos eles estão preocupados em que isso seja cada vez melhor e ofereça mais serviços pelos celulares para os clientes. Rodovia e Agricultura Familiar recebem investimentos em América Dourada. O governador Rui Costa inaugurou mais de 7 quilômetros de pavimentação da BA-052, no trecho do distrito de Prevenido. É uma região produtora, uma demanda antiga da região e com muita alegria a gente hoje entrega 7 quilômetros de estrada. Era estrada de chão, carro atolava, era péssimo para sair para Irecê, mas agora está muito bom, né? Ficou perto, estrada boa, toda hora tem carro. Com investimento de mais de R$1,5 milhão, a obra beneficia outros municípios da região. Mais segura, demais. Isso é uma tranquilidade. Rui autorizou ainda o convênio do Bahia Produtiva para beneficiamento de mel. Pequenos produtores receberam mais de 6 mil certificados de cadastro ambiental rural. É uma exigência legal para a regularização ambiental de toda e qualquer propriedade rural. Sendo que das 760 mil propriedades rurais do estado da Bahia, 650 mil são de pequenas propriedades, ou seja, até 4 modos rurais. É um documento que hoje, todos os projetos que nós estamos fazendo, esse documento é exigido. E você vai ver no próximo bloco, veículos com final 7 têm desconto para o pagamento do IPVA. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. E os veículos com placa final 7 têm até o próximo dia 27 para pagar o IPVA com desconto de 5%. 27 de julho é o prazo para os donos de veículos com placas de final 7 quitar o IPVA com 5% de desconto em cota única. De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado, existe ainda a opção de pagamento em 3 parcelas, com o vencimento da primeira cota também no dia 27. Aqueles que preferem fazer o pagamento sem o desconto em cota única, a data limite é 28 de setembro. O pagamento pode ser efetuado nas agências ou caixas eletrônicos do Banco do Brasil, Bradesco ou do Bancub, com o número do Renavan em mãos. Ainda é preciso ficar atento ao vencimento para as outras placas. As datas podem ser consultadas no calendário do IPVA 2017 no site cefaz.ba.gov.br. E mudança no Estatuto do Idoso é sancionada pelo presidente. Terceira idade ou melhor idade? Para esse pessoal, nenhuma dúvida. O idoso não pode ficar em casa parado, porque realmente não faz bem. Seja como for, o número de idosos, que por lei são aqueles que têm 60 anos ou mais, cresce bastante no país. O processo de envelhecimento da população brasileira, resultado da maior expectativa de vida ao nascer, também tem levado a um aumento da população acima dos 80 anos. Em 2016, segundo projeções do IBGE, eram cerca de 3,5 milhões de pessoas nessa faixa, 5 vezes mais do que em 1980. E agora uma mudança na lei garante uma prioridade especial aos maiores de 80 anos e, com isso, eles vão ter preferência para o atendimento em relação aos demais idosos. Essa nova regra foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada pelo presidente Michel Temer e já está valendo para todos os atendimentos, serviços, espaços e órgãos, públicos ou privados. A pessoa já viveu tanto, né? Com tantos problemas, né? Quanto menos problema ele tiver, muito melhor. Além de valer para as demais situações, a lei também especifica a preferência especial para os atendimentos de saúde e nos processos judiciais.
E a gente quer que esses brasileiros e brasileiras vivam com vida, com dignidade, convivendo entre os seus pares, a sociedade, e que a gente pede que nesse momento que se cria essa faixa especial para os 80, para os maiores de 80 anos, que nós, brasileiros e brasileiras, independente da nossa idade, possamos exercitar o que o Estatuto já definia como prioridade. Inscrições para o programa Mediotec seguem até o próximo dia 20. Confira. Aluna do terceiro ano do Centro Estadual de Educação Profissional em Música, Jéssica cursava o ensino médio regular e decidiu mudar para o ensino técnico apenas pela motivação de aprender a tocar violão. Ao longo do curso, ela mudou suas pretensões e hoje já pensa em ser professora de música. Eu queria apenas tocar violão, mas depois eu fui ampliando os meus conhecimentos e cheguei à conclusão de que eu quero ser professora de música. A exemplo de Jéssica, Thaís também veio do ensino regular, mas a aluna do segundo ano já chegou com um objetivo definido. Estudar música é muito importante, porque põe sentimentos para fora, você se expressa de uma forma muito bonita e é alguma forma também de alcançar outras pessoas que possam estar perdidas. Então, acho que é por isso que eu vim para cá. Quem também pretende migrar para o ensino médio profissionalizante já pode se inscrever no Mediotec através do portal da Secretaria de Educação do Governo do Estado. São os mais diversos cursos de todas as áreas que a gente já oferta de forma regular em outras modalidades. Além da formação em música, os estudantes podem optar por áreas como administração, zootecnia, informática e automação industrial. Segundo a diretora do Centro Estadual de Educação em Música, Cristina Carvalho, os cursos aumentam as chances desses jovens no mercado de trabalho. Eu acho maravilhoso poder ver que os meninos entraram na universidade e encontraram emprego. São escolas chamando para os meninos ensinarem, ONGs, igrejas. Isso é muito bom. E você vai ver no próximo bloco, saiba o que muda com a aprovação da reforma trabalhista. Não saia daí, o CNT Notícia volta já. E com a aprovação da reforma trabalhista, algumas mudanças acontecem para o trabalhador. Confira. O texto da reforma trabalhista foi aprovado pelo Senado na última semana e as novas regras entram em vigor daqui a 4 meses. Para esclarecer algumas dúvidas, eu vou conversar hoje com o professor e advogado em Direito Trabalhista, Alan Sampaio. Olá, Camila. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo esclarecimentos acerca dessa lei, que traz um impacto muito grande nas relações de emprego. Certo, Alan. Então, primeiro vamos começar falando quais são as principais consequências dessa reforma para o trabalhador. Camila, após análise do projeto, nós observamos da lei já aprovada, que entrará em vigor após 4 meses, o período de vacatio legis chamado, nós percebemos aí uma grande redução de direitos, sobretudo no que tange a jornada de trabalho ou, por exemplo, também algumas questões salariais. Então, o principal impacto tem a ver com algumas reduções de direito, sob a justificativa de que isso traria no futuro um aumento de postos de trabalho em detrimento da redução do custo da folha de pagamento. Então era isso que eu ia perguntar. Então, só deixando mais claro, é possível aumentar, então, o número de empregados no Brasil? Olha, essa é uma justificativa da classe de empregadores, mas não necessariamente isso pode ocorrer. A gente já percebe algumas grandes empresas que vêm aí adotando, já após a vigência, na verdade, a publicação da lei, os planos de demissão voluntário. Então, em verdade, a gente percebe que pode ocorrer aí uma substituição desses postos, onde empregados com melhores condições serão despedidos e haverá aí uma contratação de empregados com um custo menor para a empresa. Então, a gente crê que haverá, na verdade, uma substituição dessa mão de obra. E para a negociação do trabalhador com o patrão, a lei vai ajudar a fortalecer ou enfraquecer nesse momento de negociar? Olha, a gente entende que houve uma redução aí também da participação sindical e, nesse sentido, como agora vai prevalecer o negociado em detrimento do que é legislado, ou seja, da lei,
abrindo uma maior possibilidade, o que a gente percebe é que há uma fragilidade do empregado nesse momento de negociação e como existe um grande número de desempregados, o empregador certamente vai colocar de modo mais forte a sua forma de negociação. Então, o empregado que está ali um pouco refém do posto de trabalho, ele certamente vai se sujeitar a essas condições. E ele também vai ter mais dificuldade para poder buscar os seus direitos? Sim, de certo modo sim, porque em função dessas tratativas, por exemplo, na sua despedida ele não vai ter uma assistência sindical, de modo que ele não vai poder, por exemplo, ter a verificação de quem conhece um pouco mais a lei dos seus direitos. Além disso, como ele vai estar sempre assinando documentos em função desse acordo negociado, será difícil desconstituir essa prova já produzida. Então, a CLT antes, ela tinha uma ideia que o princípio da primordialidade, ele poderia sobrepor a uma prova documental. Ou seja, se ele provasse uma relação diferenciada do que estava escrito, o juiz poderia ali adotar de modo mais favorável uma decisão para ele. Agora ele vai estar basicamente dando quitações, por exemplo, de verbas ou de direitos a partir desse momento dessa livre negociação, dessa ampliação dessa livre negociação com o empregador. A gente já citou algumas mudanças aqui, né, ao decorrer da entrevista, Sim. mas eu queria que o senhor citasse outras, até para o trabalhador que está assistindo a gente agora ter uma noção do que realmente vai mudar. Ok, com relação à jornada, por exemplo, aquele trabalhador que se deslocava para a empresa e esse deslocamento ele era de difícil acesso ao local da empresa e esse deslocamento ele se dava por iniciativa do empregador, chamada de hora íntere, ou seja, ele gasta 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Esse direito, por exemplo, não existe mais. Um outro direito, que é um direito específico da mulher, de 15 minutos para fazer as horas extras após sua hora ordinária, também foi suprimido. E um outro ponto também sobre jornada, que é o intervalo para almoço, chamado de intrajornada. Esse intervalo, antes ele tinha, para quem trabalhasse mais do que 6 horas, no mínimo 1 hora. E agora ele já pode ser negociado para 30 minutos. Um outro detalhe, aquele trabalhador que tinha seu horário suprimido, ele poderia ter um resgate disso na justiça como se fosse hora extra com 50%. A natureza era salarial. Agora a natureza não é mais salarial e se ele tiver suprimida esse horário de almoço, isso pode ser apenas indenizado. Lembrando que agora o empregador pode pactuar com o empregado apenas 30 minutos. Tem a questão também da carteira, né, de trabalho, ela não vai precisar também ser mais registrado. Pode ser uma forma de contrato. Isso, a carteira ela tem uma obrigação no artigo 29 que ainda permanece, mas o que a gente percebe é que muitos acordos podem ser verbais, o que traz uma insegurança para o empregado e uma dificuldade de prova na justiça, como a gente havia falado inicialmente. O senhor, como professor e especialista nessa área de trabalho, eu queria que o senhor fizesse umas considerações finais acerca desse tema. O que é que o senhor acha da reforma? Bem, a reforma ela avançou em alguns pontos, sim, em alguns pequenos pontos, mas de modo geral a gente percebe aí a precarização do direito do trabalho. E a gente faz uma pequena consideração, lembrando que a classe de empregados ela é uma classe que também, em sua maioria, é consumidora. Todo o seu salário ela de imediato reverte na economia. E esse ciclo pode trazer uma recessão, não necessariamente um crescimento econômico como justificam aqueles que defendem a forma como se deu. Uma outra consideração, lógico que toda a legislação ela deve mudar, né, deve ser revisada ao longo do tempo, foi a forma como se deu, de uma forma muito rápida, sem um diálogo muito preciso com a sociedade e com as classes, como tanto sindicatos como magistrados, ou intelectuais do direito que estudam a área do direito do trabalho. Tá certo, Alain. Muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Ok, Camila, estamos à disposição sempre que fomos convidados. Até a próxima. Dados do Ministério do Turismo mostram que o Brasil recebe bem os turistas. Na parede deste hostel, no Rio de Janeiro, as boas-vindas para gente de todo canto do mundo. A vista privilegiada é apenas um dos motivos que atrai os gringos à cidade maravilhosa. Andrés veio da Colômbia para curtir o carnaval, mas gostou tanto da cidade que já estamos em julho e ele ainda não conseguiu voltar para casa. Ele conta que ficou encantado com a alegria do carioca e aprovou a hospitalidade com que foi recebido. É hermoso, é um lugar incrível e
Aparte de eso, digamos que lugares como este, el Hostal Vidigal, Hostel Bar, captura muy bien a seu público. A gerente do hostel diz que recebe estrangeiros o ano inteiro e que no verão o número chega a 70% dos hóspedes. Segundo ela, é importante estar bem preparado para atender este público. Nós temos os nossos canais de busca, os canais que o pessoal procura, assim, hostel, procura hotéis. E é aquela coisa, né? No site a gente sempre coloca as fotos, as melhores fotos, colocamos promoções, que isso também interessa muito o pessoal, o público. A satisfação dos hóspedes de Thaís confirmam os dados da pesquisa do governo federal sobre o turismo internacional no Brasil no ano passado. 37 mil estrangeiros responderam sobre a qualidade da infraestrutura e dos serviços, como hospitalidade, aeroportos e segurança. 15 dos 16 itens avaliados tiveram mais de 72% de aprovação. O Ministério do Turismo ele tem melhorado e tem incentivado principalmente a questão da qualificação por meio de programas, o Pronatec, tem agora o Brasil Braços Abertos, que é a qualificação da mão de obra, aquele que recebe o turista. Se eu tenho um melhor atendente, um qualificado, eu com certeza vou atrair mais turistas. A pesquisa também mostrou que 95% dos estrangeiros querem voltar ao país. É o caso desta polonesa, que aproveitou as férias para conhecer o Rio, Manaus e Salvador. Ela diz que está impressionada com as belezas que conheceu e já tem um lugar favorito. Pão de açúcar. Ok, yes. Este empresário da Bélgica veio com toda a família e diz que a viagem está sendo incrível. Agora eles seguem para o Amazonas e já sentem saudades do Rio. Mais grafite envolve estudantes por meio da arte urbana. Confira. O que esperar da combinação escola e arte? O grafite responde. As cores dão voz a quem não é acostumado a ser ouvido. Ferramenta de inclusão social. Se a gente acredita no grafite como um agente transformador, acho que a escola é o passo principal e inicial para a gente começar essa caminhada. O projeto Mais Grafite colore áreas públicas de Salvador. Leva a cor a vida de jovens de comunidades atendidas pelo Pacto pela Vida. Estudantes descobrem o prazer de grafitar, aprendem a superar o preconceito. Grafite não é a mesma coisa que pinchar, porque pinchar é um vandalismo. E grafite você está fazendo uma obra de arte. Arte usada como transformação. O resultado é fácil perceber. Na nossa escola, nós temos trabalho desenvolvido pelos alunos, onde eles desenham, onde eles colocam a arte. E tem alguns alunos que nós já descobrimos verdadeiros artistas. A própria história do grafite gira em torno da transformação. Violência superada pela criatividade. A gente pode lutar sim, mas com outras formas, pô. Melhorando a comunidade, melhorando nossa quebrada, melhorando o jeito de a gente agir com o próximo, sacou? O movimento hip hop ele tem isso como raiz. O grafite não é diferente. A oficina no Colégio Estadual Alberto Cerqueira, em São Caetano, foi a primeira do projeto nas escolas estaduais. Outras 13 serão realizadas ainda este ano. Esse projeto pode fazer com que os jovens entendam a importância de cuidar desse espaço. E o grafite é um instrumento para isso. Confira agora a previsão do tempo para esta terça-feira em Salvador. De acordo com o tempo agora, a previsão para esta terça é de sol alternando com nuvens. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 28 graus. E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do CNT Notícia. Como sempre, é claro, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Desde já, marcando encontro para a próxima edição. Eu te espero. Uma excelente semana e até lá!